Oi, eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre ser realmente filho de Deus. Eu não sou o dono da razão, você pode discordar de mim nos comentários, complementar o vídeo, falar o seu testemunho, o seu relato ou simplesmente comentar: Oi Lucas, eu tô aqui. Então vamos lá. Eu estava estudando a Bíblia e me deparei com essa frase aqui. Você já deve ter ouvido a expressão: somos todos filhos de Deus, mas não é verdade. Porque está escrito em 1 João 3:9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu pai. Eu fiquei pensando, então quer dizer que, tipo, de começo ninguém é filho de Deus? Por que falar isso sendo que o próprio Jesus já chama Deus de Pai Celestial? Ou começa com a oração Pai Nosso? Então, o que eu aprendi foi mais ou menos o seguinte: de começo, todos são criação de Deus, mas nem todos são filhos. A Bíblia ensina que Deus criou todos os seres humanos, está em Atos 17:26. Então, nesse sentido, ele é o criador e sustentador de todos. Mas o título Filho de Deus, na Bíblia, é algo espiritual que se refere à relação restaurada com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Em João 1:12, está assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, nos tornamos filhos a partir do momento em que cremos em Jesus e o recebemos como Salvador. Ser filho de Deus não é automático. É um direito concedido a quem recebe e aceita Jesus Cristo. Daí eu fiquei pensando, Jesus sempre chamou Deus de Pai, e ele estava ensinando os discípulos a se relacionarem com Deus como Pai. Porque esse era um dos propósitos do Evangelho, trazer de volta a intimidade com Deus. Mas vale lembrar, os discípulos já estavam crendo em Jesus, já estavam seguindo o caminho. Então, o Pai Nosso já era uma oração ensinada para quem já estava disposto a andar com Deus. E esse relacionamento só é possível de fato por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, sim, Deus quer ser Pai de todos, mas só se torna Pai de fato daqueles que aceitam Jesus como Senhor e passam a viver uma nova vida nele. Ok, daí fiquei pensando, mas tá escrito: quem é filho de Deus não continua pecando. Daí eu pensei, ué, mas então ninguém é filho de Deus? Porque todo mundo peca, inclusive eu. Mas só que a Bíblia não quer dizer que quem é cristão nunca mais vai pecar. O apóstolo João, que escreveu essas palavras, sabia muito bem de que nós temos uma natureza humana fraca e que às vezes acabamos errando. Tanto que na mesma carta ele também disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Está em 1 João 1:8. Ou seja, o mesmo João que disse o Filho de Deus não continua pecando, também disse que todos nós pecamos. O que ele está combatendo é o hábito de viver em pecado como estilo de vida. Viver sem arrependimento como se fosse algo normal. Quem é filho de Deus pode até cair, mas não permanece caído. O que muda depois que alguém nasce de novo é que o pecado incomoda, traz tristeza e não domina mais a pessoa. Há arrependimento, há luta contra o pecado, há desejo de agradar a Deus. Então não se trata de nunca mais pecar, mas de não viver na prática deliberada do pecado, como antes. Ser filho de Deus não é algo que se conquista por mérito, mas é o resultado de uma transformação interna operada por Deus. Quando uma pessoa nasce de novo, ela passa a desejar o que Deus deseja. Começa a se afastar do pecado e, mesmo que ainda erre, há uma luta interna por santidade. E essa mudança de dentro para fora é a marca do novo nascimento e da verdadeira filiação espiritual. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a salvação ou sobre a sua posição diante de Deus. Mas em Romanos 8,16 está escrito: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quem é realmente filho de Deus recebe uma convicção interior, uma certeza dada pelo Espírito Santo de que a pessoa pertence à família de Deus. Esse testemunho é interno e não depende de emoção ou de perfeição, mas é algo constante que se manifesta no coração da pessoa. A pessoa sente que pertence a Deus, que Ele a ama, que está presente mesmo nas dificuldades e que existe uma comunhão viva com o Pai. Isso traz paz, traz segurança e firmeza na caminhada cristã, mesmo quando surgem dúvidas ou lutas. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são criação de Deus, está em Gênesis 1:27. Ou seja, todos têm valor, dignidade e propósito. Mas filho de Deus é aquele que nasceu de novo e foi adotado por ele, por meio de Jesus Cristo. Ok, mas o que é esse nascer de novo? É quando o Espírito Santo te regenera por dentro, te dá um novo coração, novos desejos, uma mente nova e te torna filho de Deus. Você deixa de ser apenas uma criatura e passa a ser família.
É como se sua velha vida morresse espiritualmente e você começasse a viver com uma nova direção, nova sensibilidade para o pecado, uma nova consciência e uma nova comunhão com Deus. Ok, é como se fosse um nascer de novo, né? Mas o que acontece nesse nascimento de novo, nesse nascer de novo? Mas o que acontece nesse nascer de novo? Você se arrepende dos seus pecados, começa a ver o erro com outros olhos. Você sente pesar e desejo de mudança. Você crê com a sua vida em Jesus como Salvador e Senhor. Entrega a sua vida a Ele, confiando que só por meio dele você pode ser salvo. Você recebe o Espírito Santo. Ele passa a habitar em você, te dando força para viver diferente e discernir a verdade. E você passa por uma transformação gradual. Não, você não vira um super santo da noite pro dia, mas começa uma jornada real de mudança. É como se Deus tirasse um coração de pedra e colocasse um coração de carne, como está em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne. Ok? Mas isso tem a parte prática mesmo? Sim, apesar de ser uma obra espiritual e interna, há decisões e atitudes visíveis que mostram quando alguém nasceu de novo. Muda o jeito de pensar. Antes a pessoa achava que o pecado era normal e agora começa a se incomodar com o pecado. A pessoa muda o que ela deseja. Coisas que antes eram prazerosas agora causam arrependimento e peso. Você muda a sua direção da vida. Começa a buscar a Deus, a orar, a ler a Bíblia, querer aprender e andar na luz. E muda os seus frutos. Você começa a demonstrar amor, perdão, bondade, domínio próprio e por aí vai. Ok, mas falou que não pode continuar pecando, né? Mas qual que é a diferença entre pecar e continuar pecando? Onde que está esse limite? Pecar é algo que infelizmente todos nós ainda estamos sujeitos por causa da natureza humana, ok? Mas mesmo assim, depois de conhecer a Deus, a gente ainda tropeça. Acontece, porque a gente tem uma carne fraca. A diferença está em viver no pecado de forma contínua e sem arrependimento. Ou seja, quem continua pecando é aquela pessoa que está confortável no erro, que não se incomoda, que até sabe o que é certo, mas escolhe ignorar a vontade de Deus. E isso mostra que o coração dela ainda não foi transformado. Já quem nasceu de novo pode até cair, mas não consegue permanecer no pecado em paz. O Espírito Santo incomoda. Achei interessante essa parte. O Espírito Santo incomoda a pessoa, corrige e leva essa pessoa até o arrependimento. Esse incomodar é caso a pessoa esteja pecando com pensamentos errados e tudo mais, vai incomodar porque isso não vai atrair mais a pessoa. Ela vai sentir, como diz, incomodada nessa situação, ok? A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Está em Provérbios 24, 16. A diferença não está na queda em si, mas na decisão de não permanecer. Mas sim na decisão de não permanecer na queda. Okay? Então, o limite é o coração. Se você peca e isso te pesa, te leva a orar e a pedir a ajuda de Deus, é o sinal que você não quer viver no pecado. E isso sim é fruto da nova vida. Ok, como que eu paro de continuar no pecado se eu ainda tenho alguma fraqueza e luta dentro de mim? Às vezes você está tentando se libertar de algum pecado, mas não está conseguindo. Como que você consegue lidar com isso? O primeiro passo é reconhecer que você não vai conseguir vencer sozinho. Tentar parar no seu próprio esforço humano geralmente termina em frustração. Isso é verdade. A força para vencer o pecado não vem de você, vem de Deus. Por isso, você precisa se apoiar no Espírito Santo, orar diariamente, se alimentar da palavra e buscar a companhia de pessoas que também querem viver uma vida com Deus. É um processo chamado de santificação, onde dia após dia você vai se moldando. Okay? Deus conhece as suas lutas e as suas limitações, mas Ele quer ver de você uma entrega sincera, um coração disposto. Mas mesmo que você caia, mesmo se você cair, levante e continue caminhando. A diferença entre quem permanece no pecado e quem luta contra ele é justamente essa disposição para não se conformar. Em Filipenses 2, 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, tanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, é Deus quem vai te trazer força, mas você precisa se render à ação dele. Tipo, um ótimo exemplo é o apóstolo Paulo. Já reparou que antes de conhecer Jesus, ele era um perseguidor da igreja, vivendo longe de Deus e no pecado. Depois do encontro com Cristo, ele se tornou o Filho de Deus espiritualmente, passando a viver uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4, Paulo explica que quem nasce de novo morre para o pecado e vive para Deus, mostrando que o cristão não continua vivendo como antes. Okay? Então, voltando para a frase, né, quem é filho de Deus não continua pecando,
Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu pai. O que João está dizendo não é que quem é filho de Deus nunca mais peca, mas que não vive mais na prática contínua e indiferente do pecado. Quem nasceu de novo tem a vida de Deus dentro de si, e essa vida transforma o interior. O pecado passa a incomodar, gerar arrependimento e a pessoa não consegue permanecer nele com tranquilidade. Por isso que é uma real mudança de direção. Mesmo que a pessoa tropece, ela se levanta, porque agora tem um pai que a corrige e um espírito que a guia. Eu achei muito bonita essa frase, esse pedacinho. Um pai que corrige e um espírito que guia. Ser filho de Deus é muito mais do que um título, é uma transformação de identidade. É deixar de ser apenas uma criatura e passar a viver como alguém regenerado, guiado pelo Espírito e comprometido com a nova vida. Não é perfeição, nunca foi, a gente não consegue ser perfeito, somente Jesus. Mas é um coração transformado que busca a Deus de verdade. E essa mudança não acontece por esforço humano, mas por causa da graça de Jesus e da ação do Espírito Santo em nós. Quem é filho de Deus pode até cair, mas jamais permanece no chão. Todos nós somos criação de Deus e Ele ama toda a humanidade. Mas a filiação espiritual verdadeira, que transforma a vida e traz o direito de ser chamado filho de Deus, acontece quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e passa a viver segundo os teus ensinamentos. Sem essa fé e sem esse relacionamento pessoal com Jesus, a pessoa não é considerada filho de Deus no sentido espiritual que a Bíblia ensina, mas sim apenas uma criatura de Deus, que também é amada, tá bom? Então é isso aí, obrigado por ter assistido, comenta alguma coisa e até o próximo vídeo. Valeu!